Estamos ao vivo. Obrigado, Eric. Olá, pessoal, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão sobre redes no Microsoft Azure, com a presença de arquitetos da Microsoft. No dia de hoje, temos aqui a presença do Fábio Hara, Alessandro Messias, Flávio Honda, Adilson Contrim, Erika Albuquerque, também a Erika Ribeiro, uma participação especial aqui, que é uma das gerentes do time de arquitetos da Microsoft, dando andamento à nossa sessão, à nossa série de redes. Então, para quem não participou da série passada, a gravação está disponível no mesmo link que você usou, foi publicado para poder acompanhar ao vivo, está gravado no YouTube, para que você possa rever esse conteúdo. E no dia de hoje a gente vai avançar esse assunto, pegando aqui o que eu mandei para vocês lá no LinkedIn, a gente vai começar a discutir sobre a arquitetura Hub Spoke no contexto de redes, incluindo alguns componentes a mais em cima do que nós cobrimos na semana anterior. Então, vamos falar de VNet Peering, tanto VNet Peering regional quanto global, como é que você manipula rotas da forma como você quiser, usando esse objeto Route Tables. E eu coloquei aqui o Azure File, mas a gente não vai cobrir o Azure File de ponta a ponta, né, porque ele tem várias outras funcionalidades. Aqui eu vou usar basicamente para poder viabilizar o roteamento entre as minhas redes e também uma forma de você poder controlar a saída de internet, não apenas sim ou não, mas também ter uma lista de sites que você pode habilitar para que o seu ambiente fale somente com os endereços devidos. E também tem uma comunicação com o ambiente on-premises, que nesse caso eu simulei o on-premises usando uma rede virtual do Azure, né, para mostrar como que de fato é um ambiente bem, até que simples de Hub Spoke, de ponta a ponta, mas também vamos incluir aqui algumas pegadinhas em roteamento, como é que você aplica o roteamento, como é que você vê que o roteamento foi de fato aplicado, e garantir que exista simetria do roteamento, né, para evitar mandar a rota por um caminho e voltar por um outro caminho que não vai, o que não funcionaria. Então, desse caso aqui, eu vou só mostrar para vocês, eu já tinha mandado um print lá no LinkedIn. Esse é o desenho representando o ambiente que foi criado aqui para essa série para a sessão de hoje. Então, vocês notem que nessa rede aqui de cima é a mesma rede da semana passada. Então, não recriei todo o ambiente do zero, eu só coloquei alguns add-ons, muitos add-ons. Então, essa rede ainda existe, as máquinas estão aqui, nessas 3 máquinas, está aqui os 2 segmentos. O que eu fiz foi criar outras redes. Então, eu criei uma rede aqui chamada de Hub, eu criei uma rede chamada Spoke 2 em outra região, né, para mostrar que você pode também ter uma rede globalmente distribuída e você pode ter ligação entre elas também. E eu criei uma outra rede, né, chamada On-Premises, simulando um ambiente físico, né, do seu data center atual, por exemplo. Então, já existe uma comunicação de VPN site-to-site entre essa rede On-Premises, essa 10.0, e essa rede Hub 10.1. Eu já deixei pronto aqui para poder, primeiro, explicar para vocês alguns cenários, bem rapidamente, do porquê que as empresas podem ter múltiplas redes, e daí, então, partir para a discussão de como é que você pode interligar essas redes e seguir com o modelo Hub Spoke baseado em VNet Peering. Então, um dos primeiros casos que eu cito para vocês, né, que é muito comum, você no cliente e definir que não faz sentido ter todo o ambiente em uma única rede virtual, é quando você trabalha com ambiente de produção e não produção. Principalmente quando você tem um benefício, vou até aqui abrir o site e pedir para o pessoal que está moderando ajudar a mandar esse link no Q&A, que é clientes que têm um benefício chamado, que assinam Visual Studio na modalidade atual, né, que está com a assinatura vigente, eles têm benefício, um dos benefícios é chamado Enterprise Dev Test, que você pode criar na sua conta, no seu contrato de Azure, uma ou mais subscriptions, você marca essa flag Enterprise Dev Test nessa subscription, e a partir daí você tem uma redução significativa nos custos. Por quê? É um ambiente apenas para não produção. Então, os benefícios que o Visual Studio Subscription te dá para o ambiente on-premises, você executa também no Azure. Então, você não paga, por exemplo, nenhum licenciamento de produtos Microsoft, e você tem desconto também em serviços que são PaaS. Então, aqui no site ele explica direitinho quais são os benefícios, quais são os requisitos. Então, se você é um cliente que tem esse tipo de assinatura, é importante que você tenha uma assinatura dedicada ou mais, né, para não produção e uma para produção. E como você, ao criar a assinatura, criar as redes, você escolhe em qual assinatura que essa rede vai existir, você não pode ter uma mesma rede existindo em 2 assinaturas diferentes. Então, eu preciso criar, por exemplo, essa rede de cima para ambiente de produção, e eu posso criar
uma outra rede, uma outra assinatura para ambiente não produção. E aí eu gero um problema, porque essas redes não falam entre si. Então, como é que eu faço a ligação entre essas redes? A gente vai cobrir aqui logo em breve. Um outro também cenário muito comum é quando a gente pega empresas maiores que têm áreas muito bem divididas. Então, pensa numa empresa que, na verdade, é um grupo de empresas. Eu tenho uma empresa, o grupo, a holding, eu tenho várias empresas que fazem parte desse grupo, eu delego, eu dou permissão para que cada empresa tenha uma certa autonomia quanto ao seu ambiente que está no Azure, então eu dou assinaturas para cada empresa, mas eu tenho também aquelas assinaturas do time de TI, que uma TI geralmente é compartilhada. Então, como é que eu viabilizo que todas as empresas do grupo possam falar entre si de um jeito que a TI controla, passando pela TI e daí falando com a internet. Então, esse é um outro caso também que é bem interessante de cenários de Hub Spoke. E tem um outro, que é menos frequente de a gente achar aqui, principalmente no Brasil, que é quando o seu ambiente de Azure, quando você está fazendo uma projeção de uso, ele pode exceder os limites de cada subscription. Isso pode acontecer. Então, também existe aqui uma outra documentação, eu peço para o pessoal mandar aqui via no Q&A, que tem todos os limites de Azure, por subscription, por recurso, para você saber se, estou projetando aqui usar X máquinas virtuais no Azure. Em uma única subscription, cabe todas as máquinas, ou eu vou ter que talvez fazer uma divisão por conta disso? Então, as restrições, os limites de cada subscription também pode ser um motivador para você criar esse ambiente em múltiplas assinaturas, portanto, múltiplas redes, e, portanto, você vai ter que, de alguma forma, interligar essas redes. E naquela questão que eu falei de DevTest, mesmo que você não tenha esse benefício na sua empresa, o que é comum também, se por alguma razão você precisa ter um ambiente de produção rodando no Brasil, por questão de latência, ou conexão com o ambiente on-premises, que tem uma latência muito, tem que ter muito baixa, ou baixa latência com o seu cliente final, você vai colocar a produção no Brasil, aí você vai pagar por esse ambiente, e se por ambiente não produção for possível colocar fora, por questão de custo, é melhor. Você vai ter uma redução bem significativa, então redução de 40% ou mais de custo na região East-West em relação ao Brasil, por exemplo. E se eu crio redes em regiões separadas e eu quero que elas falem entre si, eu também preciso interligá-las de algum jeito. Então, resumidamente, são algumas dos porquês que você faz esse tipo de... tem que trabalhar com múltiplas redes e daí você precisa interligar. Importante relembrar que essas redes elas podem estar pode estar na mesma subscription, elas podem estar em subscriptions separadas e podem estar também em empresas separadas. Eu posso ter, por exemplo, esta rede virtual associada a uma empresa X, por exemplo, nesse caso aqui, a empresa Microsoft.com. Eu posso ter aqui uma rede de um parceiro nosso, de uma outra empresa, e eu posso também interligar essas redes via conexão privada, se fizer algum sentido esse tipo de conexão. Então, esse cenário aqui, ele é bem flexível para você poder viabilizar essa conexão entre múltiplas redes. Mais para frente, a gente vai cobrir um outro assunto, um outro serviço do Azure, que ele é mais indicado para quando você tem que cobrir diversos sites privados e também diversas redes globais, que é o Virtual One. Então, essa é uma evolução, um ambiente bem mais abrangente. Aqui a gente vai se restringir ao, entre aspas, básico da rede Hub Spoke, que já é bem interessante, já tem várias flexibilidades que você pode ter em cima desse cenário. Então, pegando aqui a documentação nossa, se você faz uma busca por Azure Hub Spoke, também peço para o pessoal mandar o link no chat, você vai cair nesse site aqui. Geralmente é o primeiro site que aparece nos buscadores, Hub Spoke, Network, Topology e Azure. E se você der uma olhada aqui em cima, essa documentação ela faz parte das nossas documentações de arquitetura e não mais da de redes. Então, você deixa de falar de componentes de produto e você fala de arquiteturas. Como é que eu monto um desenho de referência, quais são as minhas restrições, características, boas práticas. Então, você vai, a princípio, cair nesse cenário aqui, que tem exatamente o desenho que eu estou mostrando para vocês. Existe a versão em Visio, para que você possa pegar o desenho e adaptar à sua necessidade. E mais aqui embaixo, existe várias recomendações bem interessantes, recomendo que vocês leiam depois. E mais aqui embaixo, você tem um link para poder implementar esse ambiente na sua assinatura, para que você possa fazer seus próprios testes, para que você possa entender de fato como isso funciona. Então, aqui tem duas opções. Eu posso criar um ambiente usando o ARM Template, que é essa nossa linguagem de infra como código,
ou posso usar o mesmo ambiente usando o Terraform. Né? Para quem quer uma linguagem mais agnóstica Cloud Provider, está aqui a versão via Terraform também. Então você consegue subir esse ambiente rapidamente e fazer os seus próprios testes. Recomendo bastante que vocês façam isso, pelo menos no laboratório. Então, voltando aqui para o desenho, então, já sabendo que eu tenho que trabalhar com múltiplas redes, quais são os meios de conexão que eu posso ter entre elas? Então, eu poderia, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho essas 3 redes precisando falar com a ambiente on-premises, eu posso, em cada uma delas, criar um gateway também de VPN, e eu posso fechar o VPN com on-premises. Então, nesse caso aqui, as 3 redes falam com on-premises, e o on-premises fala com as 3 redes. Agora, se eu precisar que essa rede Spoke 1 fale com essa rede Hub, por exemplo, nesse cenário, ele vai fazer um caminho muito longo. Ele sai da Spoke 1, vai para on-premises e volta para Hub. Então, o que eu poderia fazer nesse caso aqui? Eu posso mudar um pouco o desenho e concentrar essa VPN aqui no Hub. Então, quando o Spoke 1 quer falar com o Hub, ele bate aqui. Quando o Spoke 1 quer falar com o Spoke 2, ele pode usar esse gateway como trânsito e bater aqui. Quando o Spoke 1 quer falar com on-premises, ele bate na VPN e desce aqui também. Esse é um jeito. Inclusive, quando não existia o recurso VNet Peering, era assim que a gente montava cenários de Hub Spoke para os clientes, por exemplo. E aqui tem algumas preocupações. Inclusive, esse cenário ainda é viável hoje em dia. Né? Tem alguns cenários que faz sentido fazer assim versus usar VNet Peering. Vou falar um pouco disso na frente, quando a gente cobre algumas restrições em VNet Peering, principalmente quando é global. Nesse caso aqui, qual é a minha preocupação? Né? Cada rede tem que ter um gateway como esse aqui. Isso inclui um custo fixo mensal para cada uma dessas redes. E cada gateway tem um limite de throughput, dependendo do tamanho dele. Então, quanto maior o throughput, mais caro paga-se por esse gateway. Quanto menor o throughput, mais barato paga-se por esse gateway. Então, se eu concentrar muitas redes no mesmo gateway, você pode ter um gargalo aqui de rede, por exemplo. Esse é um ponto interessante a ser considerado. Só que nesse nosso caso aqui, como é que a gente vai fazer a ligação entre essas redes? A gente vai usar um recurso chamado VNet Peering, que não é um componente que você cria no Azure, ele é um parâmetro que você configura dentro de cada VNet. Então eu vou aqui, né, isso já está configurado no meu ambiente, vou mostrar como que foi configurado isso para vocês, mas basicamente eu crio uma regra dizendo que essa rede East-West, ela pode falar com a rede Hub, e eu crio o retorno dizendo que a rede Hub pode falar com a rede East-West. Quando eu faço essas duas configurações, aí sim existe como se fosse uma extensão dessa rede, e esse endereçamento ele é ampliado e passa a fluir ligeiramente entre essas duas redes por padrão. Eu vou mostrar a configuração básica que permite que isso aconteça tranquilamente. Qual que é um ponto positivo aqui? Não existindo objeto gateway viabilizando essa conexão, não tem limite de throughput. O limite de throughput, como eu comentei na semana passada, ele fica na própria máquina. Então, se eu quero que essa máquina aqui tenha um throughput maior do que está listado na documentação, eu aumento o tamanho da máquina e aí a rede vai ter a sua limitante nessa questão. Mas não tem limitação de throughput nessa conexão aqui. É de fato como se estivesse pegando a rede 1 e colando nessa rede 2. E uma coisa também que é importante nesse caso como eu estou ligando aqui essa rede Spoke com a rede Hub, eu não estou ligando com a rede on-premise diretamente. Mas tem um parâmetro que eu escolho nessa configuração que é o seguinte. Eu escolho que essa rede East-West, ela pode usar este gateway da Hub como trânsito, e nessa configuração que eu faço de retorno, eu marco a opção que eu permito que esta rede Spoke possa usar o meu gateway como trânsito. Então, você tem essa configuração para permitir que quando essa rede Spoke 1 queira falar com a rede on-premises, ela consegue passar por esse gateway e ela vai ter esse caminho aqui propagado para as redes virtuais. Vou mostrar para vocês que, de fato, a propagação existe. Eu faço aqui o mesmo com essa outra rede aqui também, com essa rede que está na região oeste dos Estados Unidos. Deixa eu acertar essa seta aqui, está meio feio. Então, desse cenário, o que eu desenhei aqui? Que a rede Spoke 1 pode falar com a Hub, a rede Spoke 1 pode falar com o on-premise, usando esse gateway como trânsito, a rede Spoke 2 pode falar com a Hub, e a rede Spoke 2 pode falar com o on-premise, usando esse gateway como trânsito. Aí vem um ponto interessante, né? E quando a rede Spoke 1 quiser falar com a rede Spoke 2, ela consegue? Nesse caso, por padrão, não. Por quê? Porque essa relação do VNet Peering, ele liga essas redes diretamente entre si. Então, quer dizer que a rede 1 está ligada com a rede Hub, a 2 com a rede Hub, mas não tem uma relação explícita da rede Spoke 1 para a Spoke 2. Então, quando essa rede 10.3 pingar a 10.2, não tem comunicação.
essa rota não foi propagada, ela não existe. Né? Qual que é uma possibilidade que você pode pensar aqui? Você pode fazer um VNet Peering também entre elas. Vai funcionar, e também você não tem limite de throughput aqui entre essas duas redes. Então, nesse caso, ele vai ter essa rota propagada para os dois sentidos. Qual que é aqui um ponto de preocupação? Se eu tiver muitas redes do tipo Spoke em torno desse hub, você vai ter que ter muitos VNet Peerings. Isso pode ser mais complexo de você gerenciar. Ainda mais se você precisar, em certo momento, fazer inspeção desses pacotes. Então, se eu preciso, ou se eu quero que a comunicação entre as redes passe por um firewall, por exemplo, para eu garantir que as regras estão aplicadas e eu possa ver o pacote passando de um lado para o outro, é interessante que eu não tenha firewalls distribuídos em todas as redes, mas que eu possa usar um firewall centralizado. Então, esse desenho aqui de fazer um full mesh, ele é possível, em muitos casos é utilizado, mas pensando em ambiente hub spoke, quero otimizar o meu ambiente, ele pode não ser interessante. No entanto, em alguns casos específicos, você pode fazer um VNet Peering entre redes para fazer uma cópia muito rápida de arquivos, para não ter que passar esse cara aqui para uma outra rede, ter o retorno e você melhorar, então, o throughput dessa cópia. Então, você pode, eventualmente, colocar um VNet Peering somente quando você quiser, depois você tira e o processo, né, volta a funcionar, fluir pela rota que você definiu previamente. Então, nesse caso, tudo bem. Como é que eu faço, então, para que essa rede Spoke 1 fale com a Spoke 2? Eu preciso manipular as rotas aqui. Então, não é uma rota padrão do Azure. Eu preciso criar um objeto de rota, né, que eu já criei no meu ambiente aqui, mas eu não populei ainda os caminhos. Eu defino, para tal destino de comunicação, qual o caminho que você quer que ele faça, e eu vou usar aqui o Azure Firewall como gateway nesse caso. Então, eu coloquei o Azure Firewall mais como conveniência, por ser um serviço nosso gerenciado, mas poderia estar nesse lugar aqui qualquer gateway, qualquer firewall, qualquer roteador que vocês conheçam, que é suportado no Azure. Então, se você tem, por exemplo, Palo Alto, Checkpoint, você pode ir lá na nossa galeria do Marketplace, pode instalar já esses appliances pré-configurados, já vai vir todo certinho homologado na nossa plataforma, e você pode usar esse cara como firewall do seu ambiente, por exemplo, né, para poder ter a mesma gestão que você tem no seu ambiente on-premises e não ter diferenças entre fazer gestão de firewall do on-premises e fazer gestão de firewall no Azure. Ou você pode, eventualmente, usar o nosso firewall também, né, fica à vontade em testar, em avaliar e ver como que ele se comporta no seu ambiente. Lembrando que, nesse caso aqui, não tem que se preocupar com escala, vai ser um autoscale, vai ser ele é bem robusto, mesmo em ambientes muito pesados. Então, eu já tenho esse objeto firewall criado, eu tenho já um IP privado para ele. Então, mesmo sabendo que o Azure Firewall é autoescalável, que ele pode ter várias instâncias virtuais rodando dentro dele, eu tenho apenas um IP privado, que é o que está na frente do Load Balancer Standard, com IP privado. Então, eu tenho esse IP privado associado ao Load Balancer Standard, e atrás do Load Balancer Standard eu tenho várias caixas virtuais de Azure Firewall. Você nem vê quantas caixas tem. Você simplesmente sabe que aparece, ele pode ter mais caixas, reduzir as caixas, e o Load Balancer vai garantir, né, que a comunicação de ida venha pela mesma caixa na volta para evitar a assimetria. Então, vamos aqui dar uma olhada no ambiente propriamente dito, mas para que vocês possam ver, primeiramente, a rota que está chegando nessa placa de rede, a configuração desse VNet Peering e como é que a gente pode, então, mudar os roteamentos para que essa rede possa falar com a de baixo usando esse firewall como gateway. Então, pegando aqui na documentação, no nosso portal, aliás, aqui estão as redes criadas. Eu vou, primeiramente, abrir essa rede lab para que vocês possam ver como é que eu configurei o VNet Peering. Então, ele é uma configuração, como eu disse, dentro da VNet. Você não cria um peering, você configura um peering. E aqui está configurado esse peering. Então, basicamente, são essas configurações que você define, que é o seguinte. Você quer permitir a comunicação entre a rede East-West e a Hub? Quero. Você quer permitir tráfegos externos a essas redes também, trafegar por essa conexão? Também quero, que são as configurações padrão que a gente habilita. E aí tem um ponto importante aqui embaixo. Você quer usar um gateway remoto que existe nessa outra rede que você está conectando, no caso a Hub? Você vem aqui e marca essa opção. E essa de cima, ela não aparece para você. Né? Então, se eu estou numa rede que não tem gateway e quero conectar com uma rede que tem gateway, eu marco a opção, usa um gateway remoto. Se eu abrir aqui a rede Hub, eu preciso ter a mesma configuração, né, fazendo retorno. E notem que aqui você vai enxergar duas configurações, porque a rede Hub fala com a rede East e com a rede Oeste. Então, pegando aqui da East, vai ter a mesma configuração, só que ao invés de usar a opção use gateway remoto,
eu marco a opção permita que esse meu gateway possa ser usado como trânsito para quem está chegando até mim. Então, fazendo essas duas configurações, aí você tem o status, então, de conectado e as duas redes, de fato, falam entre si. Como é que você vê que a rede fala entre si? Que é um ponto muito importante que eu comentei várias vezes na sessão passada. Você abre a placa de rede de uma dessas máquinas e você vem aqui embaixo e puxa o extrato de rotas. Então, fazendo isso, você consegue, de fato, ver quais caminhos que essa placa de rede vai seguir quando se comunicar com alguma dessas redes de destino. E daí, depois disso, a gente vai, então, começar a manipular essas rotas e ver como que isso reflete em cada placa de rede. A placa de rede, menos na minha concepção, é um dos objetos mais importantes de rede privada no Azure, porque é onde, de fato, as rotas chegam. Eu aplico a rota na subnet, mas se não chegar a rota aqui na NIC, porque talvez eu tenha aplicado incorretamente, não vai funcionar. Então, eu tenho sempre que ver o que chega na NIC. E aí, para quem viu a semana passada a sessão, vai perceber que eu tenho aqui duas entradas novas. Eu tenho essa entrada aqui e essa entrada aqui, que não existia na quinta-feira passada. Eu não criei essas rotas, elas foram propagadas automaticamente. Por quê? Porque eu fiz um VNet Peering com essa rede 10.1, então automaticamente ele cria essa entrada. Então, quando eu da rede 10.3 quiser falar com a rede 10.1, ele vai conseguir falar diretamente pelo peering. Não vai ter ninguém intermediando essa comunicação. E apareceu também uma outra entrada para a rede 10.0, que é o meu, entre aspas, on-premises, dizendo, quando você da rede 10.3 quiser falar com a 10.0/16, você vai para a VPN. E aqui ele mostra, por exemplo, aqui o IP público da VPN, mais para fins ilustrativos. Ele vai fazer, de fato, conexão privada pelo túnel que foi fechado entre o meu Azure e o ambiente, entre aspas, on-premises, que no meu caso aqui também está no Azure. As demais rotas são as mesmas. Então está com a default para a internet, 0/0 e tudo mais. E aqui, então nesse caso a comunicação já existe, então eu vou aqui mostrar para vocês fazer um teste rápido de comunicação. Eu vou abrir aqui o meu... Vou minimizar aqui. Vou aqui abrir meu shell. Eu vou fazer um SSH para aquela máquina. Aliás, faltou ver uma coisa aqui. Por questão de segurança, eu restringi o acesso à minha rede. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que está configurado o meu NSG. Peguei esse NSG aqui. Então, tem uma regra permitindo SSH via internet para esse endereçamento aqui. Deixa eu só dar uma olhada qual IP que estou usando para sair da internet aqui agora, para já fazer esse ajuste, senão não vai dar certo. Esse IP mudou? O IP mudou, então vamos fazer esse ajuste aqui. Para não colocar meu IP direto, eu vou colocar aqui 1/24. Certo. Agora vai funcionar. Então, lembrando para quem participou da semana anterior, para não expor esse IP público diretamente para toda a internet, para que todos pudessem fazer aqui um acesso SSH, eu restringi os IPs de entrada, de origem, para a faixa onde eu estou usando meu IP de saída. Portanto, agora sim eu consigo fazer SSH para esse meu IP e eu evito com que pessoas possam aqui fazer uma força bruta e possam talvez tentar derrubar a minha máquina. Mas faltou esse ajuste aqui no meu ambiente. Então, voltando aqui para o meu cenário. Vamos ver se já deu tempo de propagar aqui a minha regra. E só ver também se esse IP não mudou, né? Deixa eu confirmar aqui. O IP... da minha máquina é o VM1. O IP está certo, é mais questão mesmo de replicar aqui a comunicação. Então, o que ele faz aqui, deu tempo de propagar? Ou deu tempo já? Ótimo.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para o desenho para poder mostrar para vocês com quem eu estou falando. Então, eu vou agora... Eu estou nessa rede 1, essa máquina 1, que é essa máquina aqui de cima. Então, se eu puxar aqui o IP dela, a IP 10334, e eu vou tentar acessar essa rede que está no on-premises. Então, você dá um ping aqui, acho que não vai estar habilitado. Vou dar um matrix route, TCP, porta 22, eu não quero resolver o nome, 10.0.0.4. Então, o que ele mostra aqui? Que eu estou saindo da origem 10.334, indo para 10.0.0.4, sem perda de pacote, então está aqui os pacotes sendo enviados, e aqui a latência entre esses ambientes, né? Nas últimas 4 milissegundos, né, dessa rede aqui até on-premises, passando pela VPN, que tem aqui uma camada de IPsec. Aqui um traceroute para o 10.1.0.4, eu tenho a conexão direta simplesmente pelo peering. Então, essa rede Spoke 1 fala com a rede Hub e também fala com a rede on-premises diretamente. Então, o processo de fato está funcionando. Agora, eu quero que a rede Spoke 1 ela consiga falar com a rede Spoke 2. Só se você olhar aqui no nosso roteamento, deixa eu voltar aqui para o status de rotas, e aí eu tiro a rota dela nesse momento, depois aplico a mudança de rota e vocês conseguem ver qual foi a alteração. Eu não tenho ainda um caminho visível para essa minha rede. Então, a 10.3, ela não sabe chegar até a 10.2. Eu preciso ensinar isso para ela, né? Que esse é um ponto que a gente vai cobrir aqui. Então, se eu puxar aqui no desenho, não tem nenhuma entrada para 10.2. E a 0, né, que são todos os caminhos que ele desconhece, ele manda para a internet. Então, de fato, não vai funcionar. Então, como é que eu coloco, eu ensino para que a rede 10.3 ela possa falar com a 10.2 passando pelo meu firewall? Eu vou aqui no objeto roundtable, que eu já criei 3 para facilitar o nosso tempo, mas não foi configurado ainda. Eu vou pegar aqui a rota que eu vou aplicar na rede East. Eu venho aqui em rotas e eu vou criar aqui a metodologia de roteamento. Então, o nome da rota, eu quero mandar, quando eu quiser mandar para West, que é 10.2/0/0/16. Só confirmar que é isso mesmo, né? Isso. Então, quando 10.3 eu quiser falar com a 10.2, manda para o IP 10.1.2.4. Então, eu escolho aqui Virtual Appliance e eu coloco 10.1.2.4. Então, eu estou ensinando que quando essa rede 10.3 quer falar com a 10.2, manda para o Firewall esse pacote, né? Que normalmente pode ser o Firewall que você colocou no seu ambiente do Azure, né? Palo Alto, Checkpoint, Ubuntu, IP-Tables, que seja. Só que além de Virtual Appliance, eu tenho outras opções também, né? Só para cobrir aqui rapidamente com vocês. Eu posso dropar esse pacote, né? Quando quiser falar com esse 10.2, dropa, morre por aí, não vai para lugar algum. Eu posso forçar a saída para a internet. Se for endereço válido para a internet, ele vai forçar tanto para o seu IP público de internet, quanto para o seu NAT Gateway criado pelo Azure, ou pelo NAT Gateway que você criou no seu ambiente, como eu mostrei na semana passada. Você pode dizer o seguinte: se resolve por si só, porque é uma rede que faz parte do seu address space, ou manda para o gateway de rede remota, que pode ser tanto o gateway de VPN quanto o gateway de Express Route. Você faz essa configuração, ele sabe se vai ter que descer pelo Express Route ou pela VPN, dependendo de como você configurou os dois. Então, vocês têm essas opções como destino, como próximo passo para a sua rota. No nosso caso aqui, é Virtual Appliance, esse é o IP, vou deixar o IP copiado aqui. Vou agora fazer a mesma configuração na rede Oeste. Só que antes disso, eu crio a tabela de rotas e eu preciso associar essa tabela com alguma rede. Então, eu vou aqui em Subnet, eu coloco em Associate, eu vou associar na minha rede de lab, a rede lab East, na subnet East. Então, eu posso aplicar isso em todas as subnets ou somente aquelas que para mim faz sentido. Nesse caso, eu vou colocar só na primeira subnet, por exemplo. Enquanto ele faz esse processo, eu vou na para outra rota, na rota Oeste, né, que pode estar em outra subscription, está em outra região. Eu venho aqui nas rotas e crio essa outra entrada, da Oeste para a Leste, que é o 10.3/0/16, e eu mando para o mesmo firewall. Então, se eu mandar para o caminho errado, eu não consigo ter a ida e volta pelo mesmo lugar. Então, eu tenho que ter a ida
passando pelo mesmo objeto, e a volta também, senão eu tenho aqui uma assimetria. Cliquei em OK, eu também aplico esse cara na subnet da rede oeste. Que nessa região só tem uma disponível, e só tem uma subnet. Então, feito isso, agora sim, eu ensinei, vou voltar aqui para o meu desenho, eu ensinei que para a rede 3 falar com a rede 2, tem que passar pelo file, e para a rede 2 falar com a rede 3, tem que passar pelo mesmo file. Aí sim ela pode falar entre si. Como é que eu mostro para vocês se de fato isso funcionou? Eu vou aqui no portal, eu pego a placa de rede de alguma dessas máquinas que está dentro dessa subnet, e eu puxo o extrato de rede, de rotas. Então, entre eu aplicar a regra e chegar, propagar para a NIC, isso leva um certo tempo, alguns segundos. Então, pode ser que eu clique em refresh que não deu tempo de fato ter propagado, aí eu espero mais um pouco, dou outro refresh e aí, remotamente, ela aparece. Nesse meu caso aqui, não refletiu ainda, não propagou, porque eu não tenho aqui a rota criada por mim. E como é que você sabe que a rota foi criada por mim? Porque aparece aqui à esquerda o source como user. Então, as defaults, o que aparece como default, ou é rede de sistema ou propagado por BGP, quando eu coloco aparece como user, foi uma rota que eu criei manualmente. Então, mais um refresh aqui, para ver se deu tempo de propagar. A tela avisa aqui em cima, se forem muitas rotas, você clica aqui em cima para ele poder baixar todas. E agora sim você consegue ver essa minha rota nova que apareceu aqui embaixo. Então, está como user, como eu comentei, para o destino 10.2/16, mande o pacote para esse Virtual Appliance 10.1.2.4. Então, de fato, ele aprendeu essa rota que eu apliquei nessa subnet. E eu tenho que ver o mesmo na outra rede também, que nesse caso é a máquina 4, que está com IP 10.2.0.4. Eu tiro o mesmo extrato para garantir que elas saibam comunicar entre si, passando pelo mesmo caminho. Então, sabendo que isso de fato está configurado, aí sim eu posso falar com essa outra máquina e ver por onde que esse pacote está passando. Se eventualmente eu fizer isso aqui e o pacote não chegar no destino, pode ser que eu tenha uma regra do file que eu não abri, nesse meu caso aqui eu coloquei a regra aberta para todo mundo, ou pode ser algum NSG também bloqueando alguma porta ou algum endereçamento. Então, nesse caso, sim, já apareceu. E também, só para mostrar uma diferença em relação à rede de cima, naquela rede que eu fiz o VNet Peering, que é a rede Hub, na de cima apareceu o VNet Peering, nessa de baixo apareceu o VNet Global Peering. Por quê? Porque essas duas redes estão em regiões diferentes do Azure. Então, quando você pega uma rede 1 e você liga com a rede 2 via VNet Peering, e estão em regiões diferentes, ele marca como Global VNet Peering. Isso tem um impacto que eu vou passar para vocês aqui o site, vou mostrar rapidamente, eu peço que o pessoal da moderação me ajude a compartilhar isso. Deixa eu só lembrar qual que é o link. Não coloquei aqui. Aqui, essa documentação, né? Quais são as restrições, as preocupações relacionadas com o Global VNet Peering no Azure? Quando você tem redes em regiões distintas ligadas com o VNet Peering, nesse caso ele fica como global, você não consegue que essa rede A consiga acessar via IP privado load balancers da rede B. Né? Se está do tipo Basic, né? Se o load balancer tem IP público, ok. Se for IP privado em load balancer do tipo Basic, você não consegue fazer essa comunicação. Isso é um cenário hoje by design. Então, aqui ele lista essa restrição, lista alguns serviços nossos que usam esse tipo de load balancer, e, portanto, com o VNet Peering não vai ter a comunicação. Então, qual que é o ponto aqui importante? Né? Ou você troca o load balancer para o tipo standard, para que você consiga ter essa comunicação plena entre os dois cenários, ou você pode, eventualmente, nesse caso, usar ou um Express Route ou a VPN para poder interligar essas duas redes também. A gente vai depois cobrir isso quando eu for falar de VPN e também futuramente quando eu for falar de WLAN, Virtual WAN, como é que você pode interligar redes também de um jeito um pouco diferente. Então, é só para deixar claro que tem essa restrição, né, com as redes, então, regiões separadas, e aqui ele lista quais são os serviços que você que tem essa restrição. Um ponto aqui importante, ele comenta no caso do Application Gateway, né, como exemplo, que a versão 1 não é suportada, porque está por baixo de um load balancer do tipo Basic. Já a versão 2, ele está suportado porque está embaixo de um load balancer do tipo Standard. Então, é importante dar atenção nesses sites, nesses serviços, ver se tem serviços com versões mais novas que não usam o Balancer Basic, e daí você consegue, então, ter essa comunicação plena usando o VNet Peering. É um seu ponto importante de atenção. Então, voltando aqui para a nossa placa de rede. Então, na placa de rede,
nessa outra placa de rede, né? Você vê que também já apareceu essa outra rota aqui. Então, quando da rede 10.2, você falou com a rede 10.3, manda para o firewall também. E aí, como é que eu mostro isso funcionando? Eu vou aproveitar já o meu shell que está aqui no ar. Eu vou fechar lá VPN. Então, eu estou aqui na rede... Agora que eu fiquei abrir dois. Então, eu estou com esse cara aqui aberto na máquina 1, que é essa máquina aqui, VM1, e eu quero falar com essa máquina aqui de baixo, né, com a VM4, que é 10.204. Então, se eu fizer aqui um SSH, 10.2.0.4, ele conseguiu, então eu estou na rede 10, então houve essa comunicação, e se eu falar por onde que eu vim do IP 10.334, então de fato eu vim daqui. No entanto, se eu sair dessa rede aqui e pedir a rota, fazer mais trace route, 22, não resolve o nome, 10.204, ele fica diferente aqui o caminho, né? Ele mostra que ele sai desse 10.334, que é daqui de cima, ele chega no 10.204 aqui de baixo, mas ele passa por esse outro IP aqui, esse 10.127, que não é o IP que eu configurei na rota. Né? Na rota eu coloquei 10.124. Por quê? Esse IP 10.124, ele está onde? No load balancer do tipo standard, e é um IP privado desse load balancer. Mas, de fato, o pacote ele passa por dentro da caixa de firewall, que ela tem outros IPs. Pode ter 2, 3, 4, 5, né, dependendo do número de caixas que eu tenho aqui. Nesse caso específico, está passando aqui pela 10.127. Então, ele mostra que os pacotes, de fato, foram enviados. Ele mostra a latência dessa máquina para o firewall de 1.4 milissegundos. E dessa caixa para outra máquina, 65 milissegundos. Né? Por que deu tanta diferença aqui? Porque, de novo, esta rede está numa região dos Estados Unidos, está na costa leste, e essa outra na costa oeste. Então, de fato, eu tenho que atravessar aqui um lugar bem distante, portanto, a latência que aparece nesses caras aqui. Então, com isso, eu mostrei para vocês que, sim, agora, elas falam entre si no caminho que eu defini manualmente. Você tem o total direito de você mudar o pacote para onde você quiser. Então, o Azure dá essa liberdade. Eu vou fazer uma mudança aqui também extra, que é o seguinte, assim como eu vi que dá para fazer essa mudança entre essas redes, eu quero forçar, por exemplo, que toda a saída de internet dessa rede Spoke 2 não saia pelo nosso gateway padrão NAT. Eu quero que ele saia pelo firewall também. Então, eu vou ter que criar aqui uma outra regra, apontando o 0/0 para o firewall, e daí eu mostro para vocês como que isso funciona na prática. Então, antes disso, eu vou só aqui, de novo, entrar nessa máquina, VSSH, nessa máquina aqui de baixo, para mostrar nesse momento qual IP público de saída que essa máquina está usando. Fconfig. Então, nesse momento, essa máquina aqui, da Spoke 2, ela está saindo para a internet com o 13916386, que é um gateway, NAT gateway da Microsoft, mantido por nós, não tem custo algum para o cliente. Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui para deixar na tela. Eu vou voltar aqui para o portal. E eu vou direto naquela rota já aplicada na rede oeste, que é essa aqui, e vou criar uma entrada nova. Eu vou criar uma entrada com o nome default 0000/0, mandando também para o Virtual Appliance 10.1.2.4. E clico OK. E aqui aparece um ponto interessante, porque já existe uma regra hoje para 0/0, mandando para a internet, eu estou criando uma outra regra para o mesmo destino. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Existe uma documentação adicional, que é importante que vocês tenham também do lado de vocês, que é esta aqui. Como é que o Azure escolhe uma rota? Por quê? Porque ele pode, de fato, ter rotas para endereçamentos muito amplos, pode ser um 10/8 ou pode ser um 0/0, que é o mais amplo possível, e eu posso ter rotas mais específicas até 1/32, que é o mais específico possível. Esse é um caso. O outro quando eu tenho rotas para o mesmo destino. Então, pode ser um 0/0 e outro 0/0. Em caso de empate, daqui a documentação explica como que essa preferência ela é aplicada. Então, em caso de empate,
ele vai sempre considerar a rota criada por você como mandatória, com mais alta prioridade, então essa que vai ser respeitada. Ele vai desconsiderar as rotas para o mesmo endereçamento que foram propagadas via BGP ou foram rotas criadas por sistema pelo próprio Azure. Então, se você quer, de fato, modificar o caminho de um pacote, quando você cria uma rota, uma UDR, uma route table, você garante que essa rota, que de fato ela vai ser respeitada, em caso de empate com uma rota já existente, com o mesmo endereçamento, ou se você tem também, por exemplo, uma rota padrão para o 1016, aliás, se você tem aqui uma rota aplicada para um 1016, a princípio é a rota que vai ser aplicada. No entanto, se você criar uma rota mais específica para um /24, aí nesse momento é essa rota que vai ser respeitada, porque ela é mais específica do que o 16. Quanto mais específico, né, a minha faixa de endereços IPs, eu tenho prioridade na rota. Em caso de empate, essa é a sequência que ele vai respeitar. Então, depois fica esse material para que vocês possam consultar e dar uma olhada aqui como é que o roteamento funciona. É bem interessante esse cara, para entender como é que as coisas de fato funcionam. E aí, voltando aqui para o nosso ambiente, eu vou nessa máquina aqui de baixo, né, que é a máquina 4, e eu puxo o extrato de rotas para ver se essa mudança se foi propagada já ou não. O script já deve ter dado tempo de acontecer. Importante, quando eu venho aqui nessa tela para tirar o extrato, ele não força a replicação da rota para aquela NIC, ele somente puxa aquilo que já está acontecendo. Então, se eu dar um refresh aqui 1 a 3 vezes, eu não acelero o processo, eu basicamente vejo uma foto do que de fato foi replicado para a NIC no meu ambiente. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que apareceu esse extrato. E depois desse cenário, tem mais um outro que eu vou usar para finalizar esses desenhos, que é forçar que a comunicação entre as redes Spoke e o on-premises também passe pelo Fire. Né? Tem uma pegadinha nesse caso para evitar a assimetria de rotas, e aí a gente consegue, então, ter uma visão ampla de ponta a ponta, como é que você pode configurar e controlar uma rede Hub Spoke. Então, já configurou aqui, e olha que interessante, houve uma mudança aqui no roteamento, você vê que eu tenho duas entradas para 0/0, só que uma delas está como inválido. Então, por que está como inválido? Porque eu tenho, a princípio, uma rota de sistema que era para o 0/0, indo para a internet, e eu criei uma user, por mesmo destino, indo para um outro lugar. Então, como eu disse para vocês, por questão de prioridade, em caso de empate, a user sempre ganha. Então, ele invalida as redes de sistema, as rotas de sistema ou rota propagada via BGP, e agora é esse cara aqui que, de fato, está sendo respeitado. Então, nesse momento, se eu voltar aqui para a minha máquina 04, né, que é essa máquina aqui de baixo, eu vou dar o mesmo comando, eu estou agora saindo a partir desta máquina aqui pelo IP 52.162.80. Né? Que IP que é esse? Esse é o IP, se eu pegar aqui do Fire. Opa, tem que abrir o objeto IP público. Esse é o IP do Fire. Então, nesse momento, além de ensinar para essa minha rede, que ao falar com a rede de cima, eu tenho que passar pelo Fire, eu também ensinei que para poder falar com qualquer endereçamento que eu não conheço, né, o 0/0, você também passa pelo Fire. Aí, qual que é o próximo passo aqui, a evolução desse desenho? É o seguinte, agora eu quero também, para poder manter uma inspeção melhor aqui de todo o meu ambiente, eu quero que ao haver uma comunicação entre essa máquina aqui e o ambiente on-premise, eu quero passar pelo Fire. Por padrão, qual o caminho que ele faz, do jeito que está agora? Ao sair dessa máquina aqui, ele vem para este gateway, que passa por túnel para este gateway, que daí chega nessa máquina. Então, atualmente, essa é a rota que vocês viram propagando para essa NIC aqui. Então, se eu quiser falar com a 10/0, vai para o gateway, e o gateway fala com o ambiente on-premises. Só que eu quero modificar essa rota. Eu quero que, nesse cenário aqui agora, essa máquina, ao falar com o on-premises, ela passe primeiro pelo firewall, para daí sim o firewall mandar para o gateway mandar para esse gateway, e aí o pacote chega nessa máquina aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá e crio uma rota permitindo essa comunicação. Aí, qual que é um ponto aqui importante, que pode dar um belo trabalho quando você trabalhar com esse cenário? Aqui vocês viram, vou pegar de novo o extrato aqui dessa rede, da 4, dessa placa de rede, que quando eu puxo aqui o extrato, ele está, para mim, propagando todas as redes do ambiente on-premises.
Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Eu preciso criar uma rota manual anulando essa entrada e falando o seguinte, ao invés de você ter... então, hoje existe essa entrada aqui relacionada com on-premises que manda para a VPN. Eu vou ter que criar o quê? Uma outra entrada de rota para o mesmo endereçamento, dizendo, ao invés de você ir para o gateway, vai para o appliance, para a VPN. Aliás, vai para Azure Firewall, para daí ele mandar pela VPN para o seu ambiente on-premise. Então, aqui no caso seria fácil, né? Eu crio uma 10/16 e mando para o Firewall. No entanto, o seu ambiente on-premise ele pode ser muito mais complexo. Você pode ter 10, 15, 20, 100, 200 address space, e quando você fecha a VPN ou fecha o Express Out, vai listar aqui 10 entradas, 20 entradas, 200 entradas. Então, imagina o trabalho que você teria para poder anular cada uma dessas entradas, né? Dá um baita de um trabalho. Você consegue fazer isso, como vocês viram aqui, mas dá um baita de um trabalho. Então, qual recurso que eu vou usar aqui agora para poder facilitar essa gestão de rotas, né? Para poder simplificar essa gestão? Eu vou dizer o seguinte, eu vou ensinar para essa minha rede que eu não quero mais receber essa propagação de rotas vindo do gateway. Eu digo, ó, o seguinte, o que é do gateway? Cara, esquece. Eu não quero mais ouvir, eu não quero aprender o que vem dele. Então, nesse momento que eu faço essa configuração, ele vai me tirar automaticamente todas as entradas de rede que estão vindo pelo gateway, né, que vem do seu on-premise ou do seu outro cloud provider, e vai remover essa linha da minha configuração. Então, se eu tinha, por exemplo, 20 redes no meu on-premise, se eu tive 20 entradas aqui, essas 20 linhas somem, né, como mágica, entre aspas. E daí simplifica a minha configuração. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui no objeto rota, eu vou pegar a rota aqui da região oeste, né, que é que eu estou brincando aqui embaixo, eu venho em configurações. Então, nessa configuração aqui em configurações, eu tenho esta flag habilitada, que é permitir a propagação das rotas que vêm do Virtual Network Gateway, né, que pode ser tanto VPN quanto ExpressRoute. Quando eu marco aqui Disable, eu estou, então, deixando de ouvir as rotas que vêm deste caminho. Então, basicamente, isso que você faz. Então, eu vou esperar que ele salvar a configuração, e aí a próxima etapa é mostrar para vocês se de fato isso aconteceu. Então, eu venho aqui na NIC e já peço o extrato dela. Vamos ver se vem de primeiro, vai ter que dar mais um refresh. E eu mostro para vocês como que isso é interessante para o nosso cenário aqui, né, para evitar ter que anular uma série de rotas do seu ambiente. Então, eu pedi aqui o extrato. E já atualizou. Olha que beleza, ficou mais limpo aqui. Então, ele sumiu aquela entrada que tinha como destino o gateway. Então, se eu tivesse aqui 30 endereçamentos do on-premise, ele já teria removido os 30 aqui de uma vez. Então, é isso que acontece quando eu desmarco aquela opção da rota para não propagar rotas que venham do gateway. E por que isso é interessante? Porque é o seguinte, voltando aqui para o desenho, isso é bem interessante, eu estou nessa rede 10.2 e eu quero comunicar com a 10.3 e também com a 10.0. Aí eu quero que toda essa comunicação passe pelo firewall. Mas nota que a 10.0, assim que eu tirei aquela flag, ela deixou de ser anunciada para mim. Então essa máquina não sabe o caminho para a 10.0 diretamente. No entanto, o que eu tenho aqui? Eu sei o caminho para a 10.2, que é ela mesma. Eu sei o caminho para a 10.3, né, que é o Virtual Appliance, que é o que eu tinha feito previamente. Eu tenho o 0/0 que manda para o firewall também. Eu não tenho uma entrada para 10.0. Então, nessa rota aqui, se eu tiver uma comunicação para 10.0, ele vai cair em qual rota? Cai na default, cai na 0. Então, quando esta máquina aqui, 10.2, quiser falar com a 10.0, ele cai nessa linha e vai para o firewall. Então, tirando a propagação da rota do gateway, todas essas redes elas vão cair como se fosse uma 0/0, portanto, vai tudo cair para o firewall também. Então, você simplifica e muito aqui o seu processo. Eu poderia, inclusive, remover essa linha também aqui de cima. Por quê? Tirando essa linha, quando essa rede quiser falar com a 10.3, também vai cair na 0 e vai para o firewall também. Então, você simplifica demais essa comunicação. Eu vou, inclusive, fazer esse ajuste aqui para mostrar para vocês o quão simples pode ficar esse processo. Eu vou agora aqui nas rotas e eu vou tirar essa linha de baixo. Então, basta uma entrada de rota para que essa minha rede ela possa sempre ter o seu tráfego externo à sua própria rede local, sendo enviado tanto da internet para o firewall, como para qualquer outra rede do seu componente de rede, da sua rede do Azure ou on-premises, mandando para esse mesmo firewall aqui. Então, essa é uma ideia para você poder ter essa simplificação. Mas eu tenho ainda um problema aqui, que é o seguinte, eu ensinei
que para poder falar com essas redes desconhecidas tem que passar pelo firewall. No entanto, quando eu faço o caminho de volta, qual que vai ser nesse caso aqui? Essa máquina, ao falar com a 10.2, ela vai falar com o gateway, que passa pelo túnel e que fala com essa máquina aqui. Por quê? Eu não ensinei o caminho de volta desse fluxo, né? Eu ensinei a descida, passa pelo firewall, só que a volta não passa pelo firewall. Portanto, eu vou ter aqui uma assimetria e não vai funcionar. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso ensinar, de algum jeito, que ao fazer o retorno, ele sobe pelo gateway, ele passa pelo firewall, e daí ele fala com essa máquina. E daí o processo funciona. Então, onde é que eu faço essa configuração? Essa aqui é uma das pegadinhas, né? Essa configuração você faz aonde você precisa manipular o pacote. Que é onde essa manipulação? Eu faço no on-premises? Não. Você faz no gateway. Só que o gateway não tem a opção de para você manipular rotas nele. Você não tem acesso ao console do gateway para poder criar as entradas que você quiser. Então, mas o gateway, ele recebe ordens de rotas que você pode aplicar na subnet dele. Então, quando você cria no Azure um gateway, você é obrigado a criar uma subnet com este nome, um gateway de VPN ou de ExpressRoute, que só pode existir gateways de VPN ou de ExpressRoute. E você pode aplicar rotas nesse gateway também. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar uma entrada para que, quando sair desse gateway, comunicação para a rede 10.2, manda para o firewall. E aí você fez, então, esse caminho inverso e as coisas, de fato, vão funcionar. Então, vamos aqui voltar para nosso portal. Eu já tenho aqui uma rota criada para este nome, não está aplicada ainda, não tem nada aqui criado. Eu vou criar uma rota, então, para oeste, que é o 10.2.200/16. E eu quero mandar esse pacote para o firewall 10.1.2.4. Então, resumidamente, quando o gateway quiser falar com a 10.2, manda para o firewall o pacote para daí falar com a rede de destino. E eu vou associar esta rota na minha rede de hub, na subnet de gateway. E é isso. Só que nesse caso aqui eu não consigo tirar o extrato das rotas que batem no gateway. Então eu tenho que esperar aqui um tempo, né, para que isso de fato a mágica aconteça. E daí já fazer o teste na minha máquina 10.2 falando com a 10.4. Então, deixa eu puxar já aqui ela. Então eu já estou aqui na 10.4. Eu vou primeiramente tentar fazer aqui um SSH para 10.0.0.4 e para ver se deu tempo de propagar a rota já. Ainda não. Deixa eu até confirmar que eu apliquei de fato a rota para a subnet do gateway. Então eu peguei aqui a rota, nesse cara aqui. Então, quando o gateway falar com a rede 10.2, manda para o firewall e está aplicado aqui na rede. Então, mais mesmo questão de fato de esperar essa propagação acontecer, e aí a mágica acontece. Então, enquanto ele está tentando a conexão e está propagando a rota para todos os objetos, então, o que eu fiz aqui repetidamente, né, voltando aqui resumidamente, eu estou ensinando para quando a conexão chegar neste gateway, esta subnet ela tem uma rota dizendo que gateway, quer falar com a 10.2, você passa para o firewall, e o firewall chega nessa rede aqui. Então, eu tenho uma simetria de roteamento. Se eu não fizer isso, a rede não vai funcionar, porque ele vai descer por um caminho e voltar por um outro caminho. Um ponto que também é importante de comentar para vocês é que eu posso ter vários firewalls nessa minha rede aqui de conexão. Eu posso ter, por exemplo, firewalls específicos para poder fazer inspeção interna dos pacotes. Então, quando falar com as redes, vai para esse firewall. Eu posso ter um outro firewall específico para poder ter acesso à internet, né, para poder balancear, de fato, o throughput entre esses dois tipos de firewall. Ou talvez ter um firewall de um fornecedor para inspeção interna e um firewall de outro fornecedor para poder fazer a comunicação com a internet. Então, isso é um cenário plenamente suportado, porque eu vou, via rota, definir com quem, de fato, que esse pacote vai se comunicar. Então, vamos ver novamente aqui se ele já deu tempo de aplicar. Agora foi. Então, eu estava na 10.204, eu cheguei na 10.004, você deu aqui um RU, eu vim de onde? Da 10.204. E se eu dar aqui um traceroute, mais traceroute, TCP,
porta 22, não resolve o nome, 10.0.0.4. Eu estou da minha rede 10.204, chegando na rede on-premises, passando pelo firewall também. Essa é a mágica funcionando. Então, resumidamente, esse é... Eu não vou dizer que é muito básico esse conceito, né? Tem vários clientes que eu conheço que não usam essas tecnologias, né? Talvez por não conhecer, por comodidade, que seja, né? Porque o jeito mais simples pode funcionar. Mas são conceitos importantes que vocês conheçam para que, se houver necessidade de você poder fazer esse ajuste de rotas, você saiba fazer isso e saber como que isso pode ser feito, tanto usando as nossas tecnologias, como o nosso firewall, quanto usando qualquer outro firewall de mercado que você queira colocar no seu ambiente. Então, vale a pena você, de fato, treinar esse cenário. Então, usem aquela documentação que eu passei para vocês no começo, né, que ajuda você a criar um ambiente desse, via ARM Template ou via Terraform, para que você possa, de fato, manipular pacote, tirar status de rede, mandar o tráfego para a internet passando por um firewall ou diretamente, mandando para um gateway, para um NAT gateway, né, para que você possa ter mais afinidade com a nossa rede e daí você possa melhor suportar o teu ambiente corporativo, né, para poder ter esse melhor controle. Então, deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Então, acho que o pessoal, nosso time já teve várias perguntas que foram respondidas. Um ponto importante, a gente está ainda finalizando a data da próxima sessão, qual é o próximo assunto. Então, haverá uma sessão especial sobre VPN, isso der certo com o nosso famoso Adilson Coutrin, que é um assunto bem extenso, né? Tem VPN site to site, point to site, tem VPN autenticando com AD, tem VPN que você faz com outros provedores, IPv1, IPv2, né? Tem com BGP, sem BGP, ativo-ativo, ativo-passivo. Então, por mais que possa ser um assunto simples, ele é muito amplo, muito complexo. A gente vai ter uma sessão especial para poder tratar sobre VPN. E também para frente eu vou ter uma sessão especial para também tratar sobre Express Route, né, que também é um mundo amplo, porque eu tenho que trabalhar com um provedor de interconexão ou com um provedor que vai prover meu link. Então, é mais um cara que vai me chegar até o Azure com a melhor latência possível. O pessoal perguntando aqui do ambiente de lab. Então, esse ambiente em si é o ambiente que eu criei na minha subscription de teste, mas se você fazer aquela busca por Azure Hub Spoke, que cai nessa documentação aqui, você vai, de novo, que eu falei lá no começo, você vai rolando aqui na documentação e você vai ter, deixa eu até abrir esse site para vocês verem, você vai ter aqui já uma infra como código pronta para que você possa criar o seu próprio laboratório, igualzinho esse aqui, um pouco, né, parecido, na sua própria conta de Azure. Então, se você abrir esse link aqui, cai no repositório do GitHub, você colocar aqui em Deploy to Azure, ele vai abrir o teu portal do Azure com a sua credencial, para você poder preencher alguns parâmetros, e daí ele vai criar na sua conta esse ambiente para que você possa fazer seus próprios testes. Então, ele vai te explicar aqui cada componente, qual que é o padrão de nomes que ele vai criar, e daí você vai ter uma infra bem parecida para poder testar. Então, dá para você criar o seu próprio ambiente, né, com esse repositório. Deixa eu ver mais alguma que a gente pode aproveitar e responder ao vivo aqui. VPN. Aqui o Rogério perguntando, é uma pergunta bem interessante também, né? Você não precisa ter um firewall, até o Messias já respondeu, entre essas redes aqui. Naquele caso que eu falei de você talvez fazer um full mesh, como o full mesh ele faz uma conexão direta entre essas redes aqui, como eu comentei, você não tem um firewall entre eles. Então, assim, se você quiser ter um firewall entre eles, eu vou ter que ter um firewall em cada rede dessa aqui. Né? E eu já tive cliente assim. Só que o preço, né, ficava meio que nas alturas. Né? Por quê? Você faz uma ligação full mesh em todo mundo e você quer que isso passe também por um firewall. É possível também, só que fica muito caro. Então, por isso que a gente está sugerindo para vocês, que é o conceito padrão do HubSpoke, que você tenha uma rede hub, ou uma rede de conexão, né, dependendo da sua nomenclatura. Aqui você coloca o firewall e você liga todas as redes nesse firewall, você, fazendo esse roteamento, você garante que quando a rede 1 quer falar com a rede 2, ela passa pelo firewall e você consegue, então, fazer a inspeção desse pacote. Então, fica mais barato em termos de firewall. Existe aqui um custo do VNet Peering, que eu não comentei, né, que cobra tanto a entrada como a saída. Você pode depois, na nossa documentação, dar uma olhada nesses custos. Mas, no geral, cara, faz muito sentido você trabalhar com essa arquitetura se o seu ambiente for parecido com esse. Se for um ambiente muito complexo, globalmente bem distribuído, aí o Virtual WAN,
ele pode ser mais interessante também. A gente vai cobrir isso em outra sessão também, que é um assunto bem denso. Mas é uma pergunta bacana, porque, de fato, se eu faço aqui um full mesh, o time de seguranças vai pedir para você colocar um firewall em cada rede, vai ficar muito, muito mais caro do que você trabalhar nesse desenho, entre aspas, estrela, que eu tenho uma rede de hub e todas as demais falando diretamente com elas. Tem um material de referência que eu quero deixar com vocês também, que é um material bem novo, inclusive, ele foi liberado agora em junho, que é um novo padrão de arquitetura para grandes organizações que o time da Microsoft montou, que é o chamado Landing Zones. Eu não vou aqui falar do conceito dele, mas o que é interessante, ele abrange não só a parte técnica das redes em si, mas toda a forma que você vai organizar a tua subscription, em management group, com políticas, em quais níveis, com delegação de acesso. Então, existe nesse caso já um exemplo para GitHub, aliás, para HubSpoke, tem outro também para VirtualOne, que a gente vai cobrir mais para frente. E você nota que o desenho ele é bem mais amplo do que esse que eu mostrei para vocês. Então, ele começa não com a parte técnica, mas com a parte de organização de governança, em criar management groups, em quais níveis que eu aplico políticas, por exemplo, blueprint. Daí eu vou ter, por exemplo, uma subscription para conexão, para colocar aquela rede hub que eu mostrei para vocês, uma subscription para gerenciamento, para poder ter aqui por exemplo, Log Analytics, para receber os logs do meu ambiente. Nessa de conexão vai ter a minha rede com meus NSGs, Roundtable, Traffic Analytics, vai ter Express Route, VPN, vai ter meu Firewall aqui também. E eu vou ter N outras redes, em N outras subscriptions, com as mesmas aplicações de fato. Então, aqui é uma forma mais, entre aspas, atualizada ou mais ampla de abordar o HubSpoke num contexto de uma empresa bem mais organizada, ou bem mais complexa. Então, também vale a pena vocês conhecerem esse material, né, porque é um material bem recente, foi revisado recentemente, e tem aqui boas indicações de como é que você pode ter um ambiente bem desenhado, bem estruturado, né, para ter uma fundação bem sólida para você poder crescer sem ter preocupações de ter que mudar o seu ambiente no meio do caminho, né, que é uma dor de cabeça bem grande. Eu já vi acontecer algumas vezes, né, remontar toda a rede depois que já fez a implementação de boa parte do ambiente. A Rara passou aqui também treinamentos. Eu vi que o Honda já mandou uma série de links aqui bem bacanas. Obrigado, Honda e o pessoal no geral. Então, acho que é isso. Então, cobrimos essa sessão sobre HubSpoke, né, pelo menos boa parte do conteúdo que eu queria que vocês tivessem em contato e ver, de fato, isso funcionando. Tem mais coisas que você pode fazer nesse ambiente aqui, mas acho que foi uma fundação bem interessante que a gente conseguiu entregar para vocês hoje. Então, esperem as próximas sessões, né, na próxima quinta-feira. Lembrando que na quinta-feira depois, no dia 9, como é feriado em São Paulo, e não é ao mesmo tempo, né? Teve aquela questão de adiantar feriado ou não, a gente vai pular essa data, então pode ser que a gente antecipe a data para terça ou quarta-feira, talvez, e daí volta na sequência das quintas-feiras, das 10 às 11, tá? Então, mais em breve eu vou divulgar para vocês a próxima sessão, qual que é a data, qual o horário, qual que é o assunto, né? Para que vocês possam seguir conosco essa série, né? O quanto mais você tiver interesse em aprofundar. Então, a gente para por aqui a apresentação, a transmissão ao vivo. Muito obrigado pela presença de vocês. Se houver alguma pergunta que não foi ainda respondida, eu vou ficar mais um tempo aqui no chat para ajudar com o Q&A, mas que tudo foi já respondido. Obrigado pelo time de moderadores. E nos vemos na próxima sessão, na próxima quinta-feira, das 10 às 11 horas. Obrigado, pessoal.